Olá, um ótimo dia a você, que Deus ilumine a sua vida, os seus caminhos. E hoje eu quero falar com você sobre o poder do elogio, os benefícios que o elogio traz, tanto para quem dá, como também para as pessoas que recebem. Nós vivemos num mundo crítico, numa sociedade que aponta o tempo todo os nossos defeitos, os nossos erros e reconhece pouco as nossas qualidades. Com isso, com o passar do tempo, nós fomos desaprendendo a elogiar. Por quê? Porque nós não recebemos muitos elogios. Nós não recebemos e por isso esquecemos da sensação, o prazer que o elogio nos traz. Só que muitas pessoas, elas têm uma visão errada, equivocada do elogio. Elas só conseguem enxergar o lado negativo do elogio, que as pessoas que nos elogiam, elas estão tramando pelas nossas costas, elas estão aí armando um laço para a gente, que as pessoas que nos elogiam estão nos bajulando, estão querendo puxar o nosso saco. Só que na realidade o elogio, ele faz bem, ele traz benefícios, e eu quero me ater aos benefícios do elogio, porque o elogio, ele faz bem, ele não só faz com que as pessoas elas fiquem arrogantes, prepotentes. Isso acontece com pessoas que não têm maturidade para receber o elogio. Agora, você tem elogiado o seu cônjuge, você tem elogiado o seu marido, a sua esposa, você tem elogiado, você tem apontado as qualidades que você aprecia, que você admira. A Bíblia, aqui no livro de Cantares, no capítulo 4, no versículo 1, Salomão, ele diz assim: eis que és formosa, amada minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os da pombas por detrás do teu véu, o teu cabelo é como rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade, os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobe no lavadouro, e todas elas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e o teu falar é doce. A fonte da tua cabeça é como um pedaço de romã por detrás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus 2 seios são como 2 filhotes gêmeos da corça, que se apacentam entre os lírios. Olha só que interessante isso aqui. Numa outra referência, lá em Cânticos, capítulo 2, versículo 2, também diz assim: como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Olha, aprenda a elogiar o seu marido, a elogiar a sua esposa, elogie os seus filhos, elogie os seus funcionários, elogie, não se furte disso. E quais são os benefícios? Eu anotei aqui alguns benefícios que eu quero aqui falar com vocês. Os benefícios que o elogio produz. Primeiro, ele direciona, ele estimula o bom desempenho. Se a sua esposa fez algo que te agrada, seu marido teve um gesto que te agradou, se você não elogiar, como ele vai saber que ele está no caminho certo? Ele fica sem direção. Se você quer que ele repita aquilo por mais vezes, de repente uma comida que ela fez, de repente um gesto dele em abrir a porta do carro para você, de repente uma palavra que ele disse, um carinho que ele fez, se você não elogiar isso, como ele vai repetir? Como ele vai saber, ou ela irá saber que está no caminho certo? Como que o funcionário ele vai saber se ele está tendo um bom desempenho se ele não receber um feedback, se ele não for elogiado por aquilo que ele está fazendo? Só que as pessoas acham o seguinte: olha, minha esposa fez uma boa comida, é obrigação dela. Ela passou muito bem a minha roupa, é obrigação dela.
Ele fez isso por mim, mas é obrigação dele, ele é o homem da casa, ele é o meu marido, ele não fez mais do que obrigação. O funcionário, ele fez isso, mas isso aqui é a obrigação dele, ele chegou no horário, ele é uma pessoa proativa, ele é uma pessoa dedicada à empresa, ele busca fazer com excelência o seu trabalho, mas isso é a obrigação dele, até porque ele recebe o salário dele. Então, as pessoas, elas estão deixando de elogiar. Elogie os pequenos gestos, porque isso norteia, isso dá direção, isso faz com que as pessoas, elas entendam que aquilo foi bom, é um feedback para elas, para que elas continuem fazendo aquilo. Segunda coisa, favorece a empatia. Toda vez que você elogia alguém, isso cria uma empatia. O grau de importância que você dá àquela pessoa. E claro, a reciprocidade, ela nasce, porque quando você recebe o elogio, quando você percebe que a pessoa ela está olhando não apenas para os seus defeitos, mas que ela está olhando também para as suas qualidades, essa pessoa também ela vai fazer o mesmo, ela vai começar a olhar as suas qualidades e não apenas para os seus defeitos, e isso melhora os relacionamentos, as relações. Terceiro, diminui o senso crítico. Você vê que há pessoas que elas são muito críticas o tempo todo elas estão criticando, elas estão apontando defeito, e quando elas não acham, elas ficam procurando até encontrar. É aquela famosa frase, né? Querendo encontrar pelo em ovos. Então, o elogio, ele diminui o senso crítico, você passa a criticar menos e a elogiar mais, a olhar menos para os defeitos e valorizar mais as qualidades. E quarto, o elogio, ele faz com que a pessoa, ela se alegre. O elogio, ele traz alegria às pessoas. Quem não fica feliz em ser elogiado? Elogie o seu filho para você ver. De repente seu filho tirou 10 na prova, aí ele vem e apresenta para você: olha pai, olha mãe, aqui está o meu boletim, eu tirei 10 na prova. Aí você olha e fala assim: é a sua obrigação, você não fez mais do que a sua obrigação. Você pode perceber que o semblante dele na hora cai, se entristece. Por quê? Porque o que ele esperava era: parabéns meu filho, continua assim, você é muito inteligente, você vai chegar longe. Então não custa nada, elogiar não tira pedaço, aprenda a elogiar. O próprio Deus, ele, quando fala de Jó, ele tece elogios a Jó perante o diabo, dizendo: observaste o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus elogiou as características de Jó. Então, aprenda a elogiar, aprenda a reconhecer as pequenas ações positivas, aquilo que as pessoas fazem para você. E lembre-se de também se elogiar. Abandone esse senso crítico que você tem. Você só se critica, você só olha para os seus defeitos, você só olha para as qualidades que você não possui, você fica se culpando, se cobrando: mas eu queria ser mais inteligente, eu queria falar melhor, eu queria ser uma pessoa mais comunicativa. Você fica olhando para aquilo que você não é, ao invés de olhar para as qualidades que você já possui. Então, aprenda a se elogiar, reconhecer os seus pontos fortes, as suas qualidades, porque você não tem só defeitos, você tem qualidades, você tem virtudes que precisam ser reconhecidas. Que Deus te abençoe, um grande abraço a você e eu te espero no próximo vídeo.